Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Oi, o Conexão Poder está recebendo a polêmica deputada Janaína Riva, que é líder do PMDB na Assembleia. Falando em polêmica, a deputada não perde tempo em se envolver em polêmicas, né, deputada? Participa também dessa entrevista comigo, meu amigo, meu colega jornalista Paulo Coelho, da rádio polêmico também, da Rádio Capital FM e também da TV SBT Cuiabá. Deputada Janaína Riva, prazer tê-la aqui novamente no Conexão Poder. Obrigado pela sua presença. Falando em polêmica, eu quero tocar na polêmica que a senhora se envolveu, em mais uma das polêmicas que a senhora se envolveu nos últimos dias, que foi tecer comentários sobre sexualidade do governador que não caíram muito bem na mídia, não caíram muito bem na sociedade como um todo, e também parece que para a senhora intimamente também não caindo bem, até a senhora fez um vídeo se retratando. A senhora se arrependeu de ter feito esse comentário, deputada? Claro que eu me arrependi, lógico. Primeiro que eu não tinha ideia que ele ia tomar essa proporção, segundo que ele não tinha apelo sexual nenhum. Né? Até porque você não usa a palavra viado. Aliás, eu acho que isso que é preconceituoso quando você chama um gay de viado. A pessoa achar que quando você fala viado é só porque você está tratando de um homossexual. Eu falei como um xingamento, como se fosse um sacana, um sem vergonha, um filho de alguma coisa. Como as pessoas usam. Eu achei muita hipocrisia de muita gente querer condenar, porque eu mandei isso num grupo que era fechado. Ah, você foi inocente em achar que isso não ia ter repercussão, porque você é deputada e tal, tal, tal. Pedi desculpa, errei tudo. Agora eu não estava falando que o governador era homossexual. Até quando falaram de homofobia, eu falei, bom, homofobia só vai ser se ele se for homossexual e sentir que eu atentei contra a sua honra nesse quesito. Agora, eu não quis falar com relação a isso. Ao contrário, eu sou a única deputada que tem projetos, inclusive de políticas públicas voltados para LGBTs. Então, assim, eu gosto... E é presidente da comissão de já direitos fui rainha. Não, agora eu não sou mais. Não sou mais. Mas as pessoas ligadas ao movimento LGBT condenaram essa não todas, né? Não todas, porque a maioria deles se chamam assim, inclusive. Né? Então, assim, até a pessoa que me condenou, uma das... é parente do Lesco, que andou me grampeando também. Então, você vê, né? A hora que eu vi a entrevista, eu falei, ai, quem será que é? Aí eu liguei pro Valdomiro, né? Porque o Valdomiro falou, não adianta só falar que é amigo. Tem que ter políticas públicas voltadas. Falei, adorei a crítica do Valdomiro, ele tá certo. Não adianta só você falar que é amigo, tem que fazer políticas públicas. Agora, eu acho que neste momento que o Estado tá vivendo... Valdomiro que você fala é o colunista Valdomiro. Valdomiro, presidente do Conselho Municipal de Cuiabá LGBT. O Valdomiro fez esta crítica que eu achei pontual. Agora aí veio outro, que é parente do Coronel Lesco, que é o mesmo que é acusado de ter grampeado várias pessoas e fez uma declaração se dizendo líder dos gays. Mas gravou comigo, inclusive, depois o Menotti, que é um grande líder do público LGBT, falando, olha, gente... O Menotti é o que promove a parada, já promoveu várias vezes junto né? com o Clóvis, Sim. né? Aí o Menotti falou, olha, tira a primeira pedra, quem nunca falou e tudo e tal. E qualquer um que tem grupinho aí, que vê grupo, principalmente de LGBTs, eles se chamam assim. Eu e meus amigos, a gente se chama. Janaína é trava, é mulher viada, é mulher gay, é não sei o que, é bicha. Cara, isso é coisa nossa, assim, que é muito... Por isso que eu acho que a maioria deles me defendeu, inclusive nos grupos, que eu recebi vários prints das confusões. Agora, o que mais me espantou foi um áudio desse ter mais repercussão do que denúncia de Caixa 2, do que denúncia de corrupção. Não sei, às vezes eu acho que a gente acaba tirando um foco, porque partiu de uma deputada. Isso tem todo mundo que... Ué, mas a corrupção também parte de deputados. Sim, mas é comum hoje em dia, infelizmente, hoje em dia as notícias que se veiculam, que a gente próprio noticia, toda hora estamos noticiando corrupção. E não é toda hora que a gente vê uma deputada chamando alguém de viado. Principalmente o governador, né, Paulo? Não, eu estou falando assim, pelo contexto que acabou tomando a dimensão nacional. Mas eu acho... Você viu que a repercussão foi até, inclusive... Foi nacional. Foi nacional, eu vi. Mas é lógico, porque aí tentaram usar com esse lado de homofobia e tal, tal, tal. Pelo amor de Deus, eu passo longe de ser homofóbico. Homofóbico é quem tem raiva de gay, comete violência, os seus posicionamentos, xinga gays, entendeu? Os seus posicionamentos, inclusive, ao longo... Desde, pelo menos, quando a senhora assumiu a condição de deputada, vão nesse sentido, né, de que a senhora sempre
foi a favor dessa classe, defendendo, inclusive, não é? Tanto que assumiu a comissão de direitos humanos. E tive grande dificuldade com o deputado Sebastião. Agora, a grandeza que eu acho, André e deputada, nesse sentido todo aí, foi o pedido de desculpa, ainda que venha depois argumentar, eu fiz pedido, mas veio alguém que me parabenizou. Eu acho que a grandeza foi de ter reconhecido, não é? E foi lá e explicou que o contexto de tudo, se desculpou e pronto, bola para frente. Tá, mas aí você não acha que ter feito esse vídeo, e a pergunta também é para você, Jana, acabou dando mais repercussão ainda ao fato? Se tivesse ficado quieto, deixado passar batida, porque falou no grupo de WhatsApp, talvez não ganhasse toda essa repercussão. Posso ser sincera para você? O próprio, por exemplo, deputado Adilton Sacchetti, eu não tenho contato com o Sacchetti. O próprio me ligou e falou, Janaína, eu achei a coisa mais linda de ver você fazer o vídeo, porque de fato eu poderia não ter feito. E ter deixado, inclusive... E de mais a mais, o Adilton é uma pessoa do bem, se você comigo. não conhece, tente conhecê-lo, porque já me falaram que é uma pessoa bem, sensacional. Uma pessoa mas assim, eu achei bonitinho, achei fofo a atitude dele de ligar e falar, olha, acontece, Janaína, nas melhores famílias, porque quem não faz um comentário idiota, é lógico que eu sei que foi horrível. Todos fazem. Quem mais sofreu as consequências disso foi eu. Depois, aí vieram com negócio de decoro, de não sei o quê, fizeram um monte de ações para tentar, inclusive essa, por exemplo, dessa que deu mídia nacional e tudo, o próprio Menotti falou pra mim, falou, Janaína, visivelmente ele não conhece, né, o seu trabalho com relação aos LGBTs. Isso desanima um pouco também a defender a causa. Vários momentos depois eu perguntei... Não foi aqui. Sabe por quê? Porque o Vitório Gale chamou o Mickey de gay e não deu a repercussão que deu isso, entendeu? Deu. Não. Não deu. Eu falo porque quem fez a matéria, inclusive, a com o repercussão Vitório que Gale. deu contra o Vitório Gale foi que, pô, esse cara não tem mais o que fazer. Não, sim, mas não deu igual deu mesmo. Eu falo porque foi eu que fiz a matéria. Isso é homofóbico. Eu fiz a matéria com o Vitório Gale na época, só para rapidão. Mas ele é totalmente homofóbico. E ele é fala homofóbico. que não é, mas ele é. E, inclusive, Veja, Isto É, o Estadão, esse pessoal me ligou para pegar o áudio da fala. Então foi repercussão nacional. Mas vocês não acham que a sua foi também? Foi. Mas eu acho que... Aquela situação com o Kleber Lima da camisola, que foi também, foi pra Isto É, foi pra época. Eu ia falar agora, será que a gente não tá distorcendo? Você exagerou demais em todos esses pontos. É isso que eu tô te falando. Será que a gente não tá distorcendo um pouco até onde vai essa questão política? Será que a gente não está exagerando? Na minha opinião, é o próprio político que se denigre. Quando eu fiz o vídeo, que eu falei assim, olha, não fiquem compartilhando esse tipo de coisa e tal. Aí todo mundo, porque agora ela quer se eximir da culpa. Não era por isso. É porque eu achava assim que era horrível o governador tá em tudo quanto é grupo sendo xingado. Era a minha opinião pessoal. Assim como eu pedi pro pessoal da história da camisola... Poxa, eu ficava chateada de ver amigo meu me mandando, você recebeu, eu recebi de um grupo, você recebeu, eu recebi de um grupo. Você postou essa foto no teu próprio Recebi 50 pessoas, mas isso fazia 2 anos. Tipo assim, colocaram uma conotação, mas pegaram uma conotação sexual. E se fosse também, Paulo, André? Kleber não, Paulo também não, André. Achei o nome. O que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, as pessoas distorcem muito. Por exemplo, agora passou lá na CCJ aquele negócio da PEC da saúde que eu apresentei. Vamos tocar nisso também. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas só pra você ver, assim, às vezes uma coisa que é muito relevante, ela não Passa tem repercussão batida, não tem nenhuma em meio a quem que o governador tá namorando, quem que a deputada xingou, com quem fulano saiu. Quem é deputado namorando também. Também. Mas eu acho isso horrível. Eu vi lá a foto... Quando saiu a foto do governador com uma suposta namorada, em São Paulo foi a primeira a escrever no grupo. Eu acho que a vida pessoal... Assim, veado, ninguém tem nada com isso. Não é veado. Ninguém tem nada com isso. Não é. Só falou assim, veado. Gente, aí eu falei lá, Paulo, brincadeiras à parte, eu falei lá, falei bem assim, olha... O Paulo tá brincando, tá? É claro que eu tô brincando. Não tem nem sentido nenhum de falar. Não, mas porque daí se fosse eu falando, não estaria brincando. Mas você é deputado. Porque eu sou deputada e você não é. Mas tudo bem, gente, falando... eu acho assim que a vida pessoal, tanto dele quanto minha e tudo, isso não tem que... Não diz respeito a ninguém. Falou tudo. Isso Quantas vezes Janaína Riva foi notícia por estar dançando até não sei que horas na vala, eu não sei aonde. O problema dela. Que isso tem a ver? Até tô com saudade da Vale, parei de ir lá. É fato que ela faz um trabalho bom, considerável. É isso que importa, do ponto de vista digno de aplausos para na nós. Assembleia Legislativa. Deputada. Apesar da pouca idade, apesar de ser uma deputada. Mas eu falo assim, do nosso ponto de vista. Obrigada. Do nosso ponto de vista jornalista, isso é o que importa. É o seu trabalho lá no parlamento, fazendo dança pelo interior aí trabalhando. Agora,
falou Valdomiro Arruda. Você falou, não estou falando que o Valdomiro Arruda faz isso, mas ele trabalha com a parte do jornalismo social. Outros tantos podem fazer disso uma notícia. E não com maldade. Você a Janaína Riva é ilustre por ser deputada, por ser filha do Riva, ou por ser... Não sei. Ela é ilustre. E aí o pessoal vê... Eu não estou fundamentando nenhum tipo de argumento, não. Estou dizendo que acaba sendo notícia nas colunas sociais por conta disso. Agora, nós, André, eu, dos sites que a gente trabalha, nos jornais, mas você sabe, tornar isso uma notícia... Você sabe, Paulo, que eu praticamente não apareci em colunas sociais desde que... Eu já li uns 4, Não, 5. desde que eu assumi meu mandato, eu apareci bem menos do que quando não tinha mandato. Até porque é uma coisa que eu peço mesmo para eles, que são meus amigos. Isso é bom. Mas eu você, peço, é lógico que é bom, porque eu peço, eu quero ser destaque pelo trabalho, igual eu te falei. Aí, às vezes, notícias como essas acabam fazendo com que as notícias relevantes não ganhem destaque. Né? E eu acho que isso é o mais importante. Agora, eu acho que isso é uma responsabilidade, só para terminar isso, de todos nós. Eu acho que assim, por exemplo, a partir do momento... Eu tava até brincando com o André, falei hoje pra ele, falei, eu recebi um meme seu e tal. Ele falou, poxa, meu? Eu falei, é. Aí eu falei assim, mas eu não compartilhei, eu não passei pra ninguém. Eu acho que enquanto a gente não tiver dentro de nós uma ética, em todos os sentidos, não é porque eu tenho divergência com o governador que eu vou ficar compartilhando coisas que denigram ele. Não é porque você tem contra mim, você vai ficar compartilhando. A gente fica fomentando isso. É o preço que se paga por ser pessoa pública. Eu acho que é aquela coisa da música do Fábio, deixemos de coisa, cuidemos da vida. Tem coisa importante. Sim, o mas... seu trabalho frente à RGA, por exemplo, é um trabalho relevante. O seu trabalho com essa PEC agora aí da saúde, outra situação relevante. Outro dia eu vi uns vídeos da senhora lá na rodovia, lá, inclusive elogiando o governo, falei, tá com febre. Elogiando o Marcelo Duarte, entendeu? O buraco que ele tampou lá em Porto fiscalizando, quer dizer, agora vamos cuidar da vida, se o cara é viado, se a mulher usa camisola, cara, isso não é notícia, isso não é o que a gente pretende fazer mas, aí eu vou pegar no seu pé agora, porque você está dizendo que isso não devia ser propagado dessa maneira, mas quando aconteceu o episódio daquela foto de você com camisola, que o secretário Kleber Lima acabou colocando em alguns grupos, uma foto que você mesmo colocou no Instagram, você ficou indignada também com isso. Chamou o secretário de machista, de um monte de coisa, sim, processou ele, sim, inclusive. mas aí eu até vou te falar por quê. E aí agora você tem esse áudio vazado também. Mas só que aí eu vou te explicar o porquê. Com aquela história do veado. A questão com o Kleber, só pra você entender. Que você não está usando um peso? Não, isso até, vou te ser sincera, em alguns momentos eu parei pra fazer uma reflexão que todo mundo faz. Sobre o que aconteceu. Não, eu sei. Só que é o seguinte, uma coisa é você ter a intenção de que algo se propague. Outra coisa é você não ter. Porque eu não sou burra, eu não tinha intenção de que esse áudio vazasse e fosse para tudo quanto é lugar. Eu sei as consequências disso, tanto é que estou aí sujeita a sofrê-las, certo? Aliás, sofri no dia que o dia para mim, aquele dia foi um inferno, e depois eu fiquei pensando nos desdobramentos que aquilo poderia ter. Mas eu sou mulher, crescidinha, pago minhas contas, tenho que arcar com as responsabilidades do que eu faço. Agora, eu não tinha intenção de que Mato Grosso inteiro ouvisse o meu áudio, que eu falava, agora vocês foram eleger esse homem aí, vocês se viram, quem mandou eleger esse viado? Você acha que eu tinha intenção de que isso fosse pra todo canto? Não tinha. Falei num grupo, e quem vazou, inclusive, é meu amigo, que é o Muvuca. Oi, amigo. Então, aliás, o Muvuca, agora, diferente... O Muvuca é meu colega, eu quero só registrar isso, deputado, a propósito desse vazamento, dessas coisas, não é? Num passado não muito distante, eu vi no site do Muvuca uma foto de uma pessoa loira, bonita, uns 27 anos, por aí, se dizendo nua ou seminua, e que ali constava que fosse a deputada Janaína Riva. Não era. E não era. Agora, nessa questão aí do Kleber, foi isso que me deixou chateada. Foi ele pegar o Instagram, o WhatsApp dele e mandar para os jornalistas, para todo mundo, tipo assim, divulgue. O meu foi ao contrário, eu mandei um áudio pro Muvuca acabando com ele, né? Não xinguei ele de viado, mas xinguei ele de tudo quanto é nome. Falei, como que você faz comigo uma coisa dessa? Mas eu achei que era pra divulgar. Se fosse pra divulgar, quem faria isso é a Laura, que é minha assessora de imprensa. Se fosse pra divulgar, faria eu nas minhas páginas. A deputada Sá de convir que no mundo de hoje, globalizado, onde tudo é gravado, se alguém só fala numa reunião que não é íntima, que não é no seio da sua família. Se alguém gravou, vaza. Se alguém gravou... Não, a hipótese não é pra gravar. Vamos combinar que não é pra gravar. Mas se alguém gravar, é uma coisa que foge da intimidade.
alguém está gravando, foge do domínio. Foge, Paulo, mas eu repudio. De minha parte. Não, eu também repudio, todo Vamos mundo supor, repudia. se você mandar um áudio pra mim, entendeu? Eu posso ter a raiva de você do jeito que for um dia, você pode me dar... Eu não vou pegar o seu áudio e vou usar ele contra você. Mas isso é uma coisa minha. Pois é, sua, minha. Dele, inclusive já fizeram proposta disso pra mim, tá? Assim, você podia gravar os seus colegas, Não, jamais. Aí é jogo baixo também. Gravar colegas deputados em congressos não republicanos. Já fizeram. Mas aí é jogo baixo também. Mas é jogo baixo, mas assim. Mas acontece. Não deixa de ser também. Acontece muito. Porque pra você divulgar alguma coisa de alguém, no mínimo, se você é ético, você precisa ter autorização dessa pessoa. Janaína, eu posso usar a sua fala? Eu vou te gravar. O que você vai falar agora, eu posso divulgar? Sim. Então aquele cara que soltou um meme meu não é nada ético, não. Lógico que não é ético. Você acha que é ético quem soltou um meme seu? Você acha que é ético quem solta um meme seu? Claro que não. Eu fazendo um alongamento, é isso? Não? Agora, e eu até falei... Seria legal tá fumando maconha, né? Deve Kleber ser legal. Lima nunca vai ter o desgosto de ver eu compartilhar um meme dele. Até porque o governo tem seus meios de rastrear isso, que grampearam todo mundo, mas eu nunca vai ver você acha, sinceramente, compartilhado do meu celular. Que essa política de grampos vem deste governo? Não, acho que não. Acho que neste governo tomou proporções, a política de grampos vem desde dimensões desproporcionais. Tá? Acho que neste governo ela teve outros objetivos, na minha opinião. Eu não acho que no passado era tão inconsequente quanto foi agora, porque eu sou a pontinha do iceberg. Vai ter mais deputado, vai ter desembargador, ou você acha... jornalistas. Então, assim, eu acho que talvez podia até ter, mas eu acho que eram casos isolados. Não acho que era igual aconteceu dessa vez. Né? E acho que isso vai ficar comprovado até o final. É uma investigação que eu tô tranquila, sabe? Que eu tô vendo que tem muita gente da Polícia Civil que quer esclarecer, porque não quer ver a instituição manchada, da Polícia Militar, tem muita gente que quer passar isso a limpo. O próprio Ministério Público, através do Mauro Zac. Então acho que tem tudo para acontecer. Por que você acha que teu nome está ali incluído nessa lista? Porque eu sou oposição ao governo. Eu acho que o governo tinha intuição. Claro, o governo queria me ouvir, óbvio que era isso. Quem que não quer ouvir o seu maior adversário para saber tudo que ele está fazendo? Que é uma arma mais poderosa que essa. A senhora se considera o maior adversário do governo do Estado? Claro que eu sou, não tenho dúvida nenhuma. Eu, deputado Zeca Viana, e agora o deputado Alain e o deputado Barranco. Mas à época, só tinha eu de adversária. Até então, na verdade, no começo só eu, porque até o Zeca era governo no começo. O Zeca demorou um pouquinho para sair do governo, só tinha eu de oposição, só eu fui grampeada. Então, assim, é uma vantagem, né? E depois que aconteceu isso, os deputados também pararam para pensar várias coisas que aconteceram e que eles têm a suspeita que foi porque foram ouvidos. Então, isso é um jogo muito baixo. Imagina você, a gente está aqui num debate e você se usando de privilégios para poder ganhar esse debate. Foi mais ou menos isso, entendeu? Assim, a gente está num debate sério, a pessoa vai lá e usa... alguns subterfúgios da sua vida íntima, particular, para te pegar. Isso é muito complicado. Eu acho que não deve acontecer. Caiu o presidente já por causa disso. Vocês sabem de tão grave que é. O direito à privacidade é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes tratam isso como isso é mimimi, isso é mimimi. Que mimimi quer dizer? Então eu sou uma pessoa pública, sou obrigada a ter uma devassa dentro da minha vida íntima, pessoal? Não é isso, não é certo. Eu não acho certo em hipótese nenhuma. Talvez nem isso teve tanta repercussão igual aquele áudio. Aqui dentro do estado. Deu fantástico. Teve uma repercussão maior do que o grampo. Essa, Paulo Pedro. Mas não, você também não tem eu pelo menos tenho essa segunda tese relativa a esse grampo, ou a esses grampos, que o seu nome tenha sido inserido ali para ser uma forma de alguma maneira interceptar o seu pai, ex-deputado José Riva, também. Não porque... seria isso. Eu ouvi esse argumento. Não faz sentido a minha tese. Vamos fazer eu ouvi essa tese... Não, posso falar pra vocês porque que ela não tem sentido? Vamos monitorar a Janaína para saber onde o pai dela está. Não, isso não tem assim, sentido. Eu ouvi muito... Não tem sentido porque, primeiro, eu tinha mandato, meu pai não tinha mais, em 2015. Mas tinha uma catatal de processo em cima dele. De certa forma, eles não precisariam grampear o meu celular, eles poderiam grampear o dele direito. Você também, em 2015, ainda era casada com o João Emanuel ou não? 2015 era. Então, não, separei... Ele também era investigado. Não, mas isso não tem como ter a ver. Você viu a teoria da conspiração? Mas, André, como que isso não pode funcionar? Nós três aqui somos pessoas extremamente inteligentes.
Por isso que sai toda essa não, doideira se da a nossa intenção, cabeça. não, se a intenção fosse ouvir para algum processo, seria com autorização judicial, até porque teria argumentos para tal. Agora, o que adianta eu ouvir a Janaína para ouvir o que ela fala do fulano, do Beltrano, do Riva, do João, isso e aquilo, se eu não posso usar isso num processo? Ao contrário, se eu ouvir alguma coisa que seja relativa ao processo, o processo é nulo. A justiça não é boba, gente. Lógico que não. Tanto é que o GAECO me deu um documento dizendo que não foi pelo guardião deles. Que foi algum aparelho ilegal. Eu tenho esse documento do Ministério Público. Então, assim, da forma que foi inserido lá, no barriga de aluguel, isso que é o mais grave. Então, aí tem um juiz envolvido, promotor envolvido, polícia envolvida, me colocaram como Janair, como uma traficante, grampearam meu celular. Pegaram pesado. Meus 2 telefones celulares, porque não grampearam só, grampearam os meus 2 números que eu usava à época. Quer dizer, me grampearam e não grampearam meu pai nem o João? Então é assim agora? A mãe do Paulo cometeu um crime, eu vou grampear o Paulo e o Kleber para ouvir o que a mãe dele falou? Para, essa conversa fiada. Mas aí, Janair, ou quer dizer, Janaína, São Paulo. eu tô brincando aqui, deputada, mas assim, a senhora acha mesmo que o Ministério Público está falando a verdade nesse processo todo, assim? Porque Também não são santos, né? Eu posso falar uma coisa? O promotor Mauro Zac, à época secretário de Estado de Segurança Pública, o que eu não consegui entender é o seguinte, se ele tinha essa informação à época, levou o governador. O governador, obviamente, tem que tomar decisão, tomar os encaminhamentos e tal. Mas ele, como chefe da Segurança Pública do Estado, na minha avaliação, poderia ter tido a iniciativa de falar, gente, acaba com isso aí, vamos parar com isso aí, zera todo o processo, o governador vai tomar uma decisão daqui a uns dias, se não tomar já é com ele mesmo. A pergunta que fica é essa. Secretário de Segurança. Exatamente. Ele não tinha sido pedido demissão aí. Tinha autoridade para resolver. Mas você acredita realmente que o Ministério Público está a cavaleiro nessa história toda? Não, eu acho que eu compartilho da opinião da OAB que o Ministério Público poderia estar fazendo mais. Inclusive, tenho alguns amigos dentro do Ministério Público, promotores inclusive, que eu constantemente mando para eles, reivindicando que se tome uma posição mais efetiva com relação a essa questão dos grampos. Eu achei sim que o MP foi muito omisso depois que apareceram as denúncias e que poderia ter agido de uma forma mais incisiva na proteção de um direito que é de todos nós, que é a privacidade. Achei, a OAB foi muito, o Dr. Leonardo Campos, gostei muito do posicionamento dele, achei muito contundente, que ele fala, por exemplo, o juiz prendeu de ofício, não teve pedido para a prisão. Até agora, o Ministério Público não pediu o afastamento dos secretários que estão no cargo e foram delatados pela única que o governador exonerou, porque o governador só exonerou até agora que fez a colaboração. Os outros que estão quietinhos com a boquinha fechada ainda estão lá. Então, assim, essa pessoa que fez a colaboração, ela acusou os secretários que estão no cargo. Por que o governo não afastou até agora? E eu tô te falando assim, não é condenar, porque eu sou contra também condenar por antecipação, mas no mínimo afastar durante as investigações e depois retoma o cargo. Não é porque fez uma colaboração que é verdade tudo que ela fala. Sim, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Não quero que condene, perde o cargo, mas afasta, poxa, estão numa investigação, terminando a investigação, não constatou nada, devolve ao cargo, assim funciona em todo lugar. Por que o governo não faz isso? Porque o governo tem medo de fazer isso com eles e eles abrirem a boca. Essa é a minha opinião pessoal. É a minha opinião pessoal. O governo tem medo de afastar essas pessoas e a partir do momento que afastou essas pessoas, elas deem nome a quem mandou fazer. Porque eu tenho certeza que não partiu deles, essa iniciativa. Né? E também não acho que o governador ficava o dia inteiro lá ouvindo o que os outros falavam. Impossível. Mas que chegava um resumo para ele. Isso eu tenho certeza. Supõe. Relevante, não, eu tenho certeza. Relevante, governador. Mostrar relevante tem isso aqui. Não, Paulo, porque é o seguinte, eu sou deputada e eu tenho um gabinete. Eu sou gestora só do meu gabinete, que é bem pequenininho. Devolve aqui, não é relatório nenhum. Que é bem pequenininho. Entendeu? Mas assim, é inadmissível que as coisas aconteçam sem ter a minha ciência. Pode acontecer? Pode. Claro que pode acontecer. Mas a senhora acha que o governo, um atestado de incompetência meu se eu não souber. A senhora não, que acontece embaixo do meu nariz. Você, porque você é muito novinha para chamar você de senhora. Achei que você ia me chamar de Jana, porque você me chama fora do ar, me chama de Jana. Então, Jana. Ô, Janair. Você acha... Janair não. Não, Janair não. Janair é traficante. Não, a senhora não é traficante. Em Cáceres. Janair nem existe. Janair na rima não. A Janair nem existe.
que eu ia perguntar para ela? Até esqueci depois. Não sei o que você ia perguntar para ela. Se você não sabe, eu vou Não, saber. pergunta você, vou vai. saber Eu esqueci de mesmo. perguntar já. Não, minha pergunta era Você acha que foi o governador que mandou fazer esse grampo? Eu lembrei, Paulo Coelho. Ou foi uma outra pessoa no governo que tenha... Eu acho que foi uma mandado determinação fazer, o do governador governador. não sabia. Acho que foi uma determinação do governador orquestrada pelo Paulo Tax. Tanto é Baseado que, em pra quê, mim, você ele acha assinou a isso? culpa dele o dia que ele pediu a exoneração, no dia que vazou a questão dos grãos. Pra mim, aquilo ali foi o atestado. Não sei quem deu essa ideia brilhante pra ele, dele fazer isso, até porque grampeou a namorada, né? A namorada, sendo que ele era casado. Gente, eu fico observando o seguinte, André, se você me permite, se não permitir, eu falo. A menina não tinha nada a ver Jana, com... não fale de vida pessoal. É. Não. Isso não é pessoal, isso é público. Tem documento público. É Dela gerou basicamente- inquérito. Não, o que eu ia O falar... dela tem inquérito escrito. Escrito. Cavou a própria cova. Mandou grampear a menina. Tá no inquérito que ela tinha uma relação com o Paulo Tax. O que eu tô Isso falando já aqui já não foi é... assumido. Então, isso aqui que eu tô falando não é vida privada. Tá não, lá mas no veja bem, inquérito. gente, olha só, olha, eu queria só fazer um registro aqui, a propósito desse debate, não é, deputada Janaína Riva e André, o nível da discussão que estamos relacionando aí parlamento e governo do estado. Olha o assunto. Olha, Nossa, a gente foi poderia. muito boa. Quando eu fui convidado para participar desse programa aqui, eu vim para Desde falar o começo. de RGA, Desde o começo. A que Jana a está gente- falando isso desde o início. Desde o começo. para falar dessa denúncia aqui contra a deputada, que é brincadeira, não estou falando sério, mas eu vim para cá para falar sobre Se for RGA. denúncia, você já Mas fala que eu ela levanto. está reclamando desde o início. Não, falei disso desde o E o início. senhor está fazendo perguntas para ela Não, sobre você outras que coisas, todo Paulo esse Coelho. negócio aí. Olha o nível da discussão. Ah, Adoro fazer Olha coisas só. nesse programa. RGA para discutir, governo do estado para discutir. É que dá saúde. Saúde para Tudo, discutir. lógico. Vambora. Aí vocês ficam. Não, aí vocês não, falam no âmbito geral. nos Ainda últimos- tinha aqui uma outra. Não, que- olha escuta. isso aqui. Olha isso A aqui. calcinha rosa tem aqui. Não, é isso que eu ia falar agora. Então, Olha, eu olha a ia discussão falar. aqui, olha a discussão. Da aqui. calcinha rosa. Parlamento e E governo. o outro colega... Calcinha rosa, Olha. calcinha rosa, camisola da Janaína, Johncinha. amante do Paulo Tax. Áudio do Áudio governador. a deputada chamando o cara de viado, É, o governador de viado. É. E como não tivesse nada para falar nesse site. Não, do é, governo não tem muito o que jornalismo. falar mesmo. Tem muita Então, publicação, mas... vamos ao que interessa. Vambora. Jana. Vamos. Eu ia falar Tira o Janair. pé do meu Eu ia falar feriado. Janair, Hoje é rapaz. feriado, quinta-feira. Pois Tira é, o pé do meu tira o pé da feriado. carne da Vambora. Jana. Vamos falar do que interessa, Paulo Coelho? então? Vamos. RGA, eu sei que a senhora empunhou, né, esse tema como bandeira, tem dado certo, e inclusive conquistou a confiança de boa parte dos servidores. Só que não está havendo aí acordo. O fórum se recusa a aceitar essa proposta do governo, mas o governo, que tem base superior à oposição lá na Assembleia, deve votar e aprovar essa proposta. Ela vai ser aprovada desse mesmo jeito aí, ou ela só entende que pode haver nesse inteirinho um acordo aí, antecipando algumas parcelas aí para 2010? Paulo, tanto é que pode haver um acordo que os próprios servidores estão em negociação com o Executivo, inclusive estão dando uma trégua aí que vai vir uma nova proposta do Executivo. Eu vi uma declaração do secretário na qual ele dizia que existe até a possibilidade de ser pago na sua integralidade o RGA e talvez até esse ano. Então, assim, eu não posso já condenar o governo de cara, vai ser assim, assado, porque eles estão em negociação. Ainda há uma negociação em Está aberto. acontecendo. Eu entrei no site, O governo hoje eu vi, admitiu renegociar. renegociar e tal. Porque o governo aumentou agora a sua renúncia, né? Foi para 3,5 bilhões a renúncia fiscal. Né? E a dívida ativa também está crescendo muito. Eu acho que tem formas de se arrecadar com relação às dívidas ativas, que nós temos aí que não são poucas. Né? Eu sei que a crise se agravou, mas já há uma sinalização de melhora, você sabe. O PIB do nosso país voltou a crescer, graças a Deus. Mas voltou. Reduz a renúncia Isso, fiscal. e tem uma perspectiva boa para o ano que vem, André. Que o PIB, inclusive, dobraria, vai para 2,4% de crescimento. Então, assim, está melhorando. Eu acho que o governo tem sim que sentar e negociar igual estão fazendo agora. Mas a opinião da oposição da Assembleia é a seguinte: nós temos lá, por exemplo, a Lei de Eficiência Pública, feita pelo Paulo Rabelo de Castro, inclusive agora nomeado no BNDES, né, que é um economista famoso, conceituado, que é de confiança do presidente Michel Temer. Esse Paulo Rabelo é Paulo Rabelo de Castro. De Castro. Esse foi consultor, inclusive, do seu pai. Ele fez a Lei de Eficiência para o é meu pai. teu pai que A fez Lei o- de Eficiência Pública, que aí depois eu reapresentei com a coautoria do Wilson Santos.
Nesse estudo Que é um econômico... grande projeto, que é uma grande ideia. É um grande projeto. Esse projeto que foi feito, idealizado pelo Paulo Rabelo de Castro e meu pai, ele fala justamente que em 2016 o Estado, que já naquela época, em 2013 que ele fez o estudo, já demonstrava que em 2016 os gastos começariam a ultrapassar a arrecadação. E que aí teria como se fazer mantendo o repasse dos poderes, mantendo os gastos, o pagamento de RGA, aumentando a arrecadação com relação à dívida ativa, com as cobranças, fazendo um programa de cobrança com desconto e etc e tal. A dívida ativa já passa de 24 bilhões do Estado. 24 bilhões. Oficial, já passa de 24 oficial. 24 bilhões. Então, assim, e foi um dos anos que mais cresceu, 2015 para 2016, 2016 para 2017 agora. Mas 2015, 2016 mais. Acho que foi 8 bilhões de 2015 para 2016, se eu não me engano. Então, assim, tem todas as condições de fazer o pagamento. Agora, a gente precisa... É só ir buscar esse dinheiro. Reformular, André, o Estado, porque essa lei de eficiência pública, o Paulo conhece bem, que ele está direto lá na Assembleia, quase um deputado lá. Ele vê como a lei, na verdade, ela visa economizar na atividade meio para investir na atividade fim. Mato Grosso perde muito com as suas burocracias, deixa de arrecadar muito pelas burocracias da SEMA, pelas burocracias do Intermate, que são órgãos arrecadadores que poderiam estar contribuindo, mas aí paralisados. Aí fazer também é muito burocrático, é o terceiro órgão mais arrecadado. Mas aí, gente... Detran tem condição de arrecadar 3 milhões dia. Para fazer o papel aqui do advogado do coisa ruim, né? Se desburocratizar, deputada, não pode dar espaço para ilegalidades, ilicitudes, roubo, eu vejo que corrupção. não, porque quanto mais burocracia, mais corrupção tem, porque falou, o cara recebe a propina para destravar as coisas. O André, deixa eu falar uma coisa para você. O André tá certo no seguinte, quanto mais burocracia tem, mais corrupção vai haver. Será? O cara paga a propina assim, para quanto mais destravar. facilidade tem de roubar, mais eu vou Posso te dar um roubar. exemplo? Posso te dar um exemplo? Se eu achar a descaída da mesa aqui, opa, se eu for por aqui vou chegar ali tem um cofre, eu converso lá com o guardinha, Mas ó, você tá focando numa corrupção, você tá trazendo a corrupção... Primária. É como se ela acontecesse só dentro dos órgãos. Esquece um pouquinho disso, vamos pra prática da coisa. Eu sou madeireira, né? Eu tenho uma madeireira em Colniza. Se a minha madeireira ela não consegue o manejo para trabalhar, a gente tem um período para trabalhar. Vocês sabem que época de chuva lá ocupa quase metade do ano. Então tá, 6 meses para tirar madeira. Se ele não consegue a decisão para ele explorar, ele acaba tirando sem ter a legalidade. Acaba acontecendo isso. Ele tem 40 empregados dentro da madeireira dele. Isso em todos os setores. Então, mas o que eu tô querendo te dizer? O Estado deixa de arrecadar nisso que ele está vendendo ilegalmente, sendo que o processo de manejo dele está lá, emperrado. É só uma demonstração que eu estou te dando de quanto a gente deixa de arrecadar. Outra coisa, André, que eu acho interessante, Paulo. O INDEA, por exemplo, eles não estão fiscalizando fazem 3 anos. Vai fazer 3 anos. Sem estrutura para fiscalizar. Pois é, aí que está o pecado do governo. A SEMA sem estrutura para fiscalizar. Intermate sem estrutura para... Intermate sem estrutura para regularizar. Mas isso também não vende agora. Não, se agravou a partir dessa gestão. Funcionava. Vou te falar uma coisa, funcionava. O Intermate mesmo. Tem escândalo de corrupção. Não, muita roubalheira, deputada. Desculpa, não Paulo, é exemplo. Paulo, tem. Olha. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, aconteciam as regularizações que hoje não acontecem mais. O que a gente tinha que fazer não era travar tudo, era fazer sem roubar, era fazer sem corrupção. Mas é a mesma coisa de falar pro filho, não pega, a mãe fez o pudim, tá lá... Não, mas isso é responsabilidade do governador. Guardar as proporções. Pera lá, agora eu vou assumir o governo e eu vou chegar lá e vou falar, desculpa, eu não dou conta de controlar a corrupção. Não. Cadê o pulso firme? Mas lá tem muito funcionário que faz sacanagem. Afasta. Tem PAD pra isso. Tem gente que acha que servidor efetivo é eterno. Pode fazer o que quiser. Não é assim que funciona. Abre um PAD, afasta o cara. O servidor efetivo gente, pensa Paulo, que é assim. Não é fácil. Eu vi uma declaração do governador Pedro Táxi uma vez, quando do escândalo lá na SEDUC, do escândalo de corrupção na SEDUC, dizendo assim, gente, eu não consigo... Não, realmente não consegue. ...monitorar 100 mil servidores, não, no Estado, não. E aí eu falei, putz, mas o governador falar isso... Aí depois eu fiquei... Mas ele mentiu? Depois eu fui conversar com os meus botões aqui. É isso, ele falou uma coisa... É isso, só que você não pode colocar um secretário que desvia da SEDUC e que você dizer que você confiava no cara. Quando o governador se elegeu, o Táxi, ele foi um dos poucos governadores que teve a oportunidade de fazer um mandato sem indicação nenhuma.
todos poderiam partir dele, porque ele tinha moral com a população de que ia transformar, ia fazer diferente. Não quero indicação política. Pô, aí indicou o secretário Permínio, que aí depois apareceram agora, tem 2 delações já que falam do Permínio, que falam do Nilson Leitão, que falam... Pô, aí é inadmissível, vocês me desculpem, mas se eu vou nomear a Kézia, minha chefe de gabinete, aí daqui a pouco... Ah, eu não confio na Kézia. A Kézia, ela tava desviando, eu não sabia de nada. Você põe a Laura, você põe o Juarez, você põe o... mas eu acho que você tem que ter... a prerrogativa de você sabe exatamente o que cada mas quando o Permínio seu foi gabinete faz. Não, quando o Permínio foi denunciado... Como é que vai saber cada 100 mil mas pessoas? quando o Permínio foi denunciado, o governador falou que colocava a mão dele no fogo, né? Eu não sei se vocês lembram isso, queimou o braço inteiro, né? Queimou o braço inteiro. E não deu mais declaração nenhuma sobre isso. Diz o Alan Maluf em sua delação que o governador sabia. O Alan Maluf foi o financeiro do governador e agora eu vejo todo mundo querendo desmoralizar a família do Alan. Pô, a Dona Leila Maluf, ela é uma pessoa honrada, são famílias respeitadas. Eu nunca ouvi falar de nada que esse Alan fez de errado. Quer dizer, então só agora, ele só é um marginal, o governador não é? Só que eu ouvi falar que o Alan fez de errado sim. Quem me falou isso foi Guilherme Antônio Maluf, que é primo do Alan. E o Alan falou que o Guilherme fez, então tá por elas, né? Aliás, o Alan, o Guilherme me disse exatamente depois que o Alan deu com a língua nos dentes lá para a doutora. E aí eu ouvi do Guilherme assim, não, esse cidadão aí está desesperado porque ele investiu muito dinheiro, está vendo que não ganhou nada, que o primo foi, é primo, né, dele? O primo foi eleito presidente da Assembleia, o governador que ele ajudou a eleger virou governador. Mas a gente não tem nada a ver com as empresas do Alan, que quebrou, deixou de não, quebrar. Pois é. Agora, o que aí me preocupa... estaria agindo dessa forma, dilatando todo mundo. O que me preocupa é o Alan falar que ele, que era financeiro do governador, de dentro da casa do governador, se são palavras dele, tem fotos dele com o governador. Então agora tá igual o Luciano Huck e o Aécio, não são mais amigos, não tem mais nada, nunca foram amigos. O que tem é o Alan falando que ele pessoalmente deu 2 milhões de reais de caixa 2 na campanha do governador. Já vi governador ser afastado por menos, mas aqui, não sei. Estava defendendo que ele seja afastado por isso. A senhora defende o afastamento dele? Gente, eu não sei se é o afastamento por isso, mas eu acho que se ficar comprovado, segundo o próprio juiz Moro, caixa 2 é mais grave até do que a corrupção, porque ele fala que você compra a consciência do eleitor. Pois é, mas cadê as provas? Aí que tá o negócio, cadê? Dilatar é uma coisa, provar é outra, né? Que aliás é o argumento do governo até agora, que eu andei lendo. Então, mas a hora que aparecer prova, será que vão aceitar caçar e afastar o governador? Aí sim a gente vai chegar nessa sua indagação aí, de que já viu gente... Porque eu, sinceramente, eu vou ser sincera, eu não acredito que nem com provas vão afastar. Tu acha que o Pedro Táxi acima da carne seca, assim, ao ponto de não... eu acho que o governador exerce grande influência em todos os poderes ainda, sabe? Talvez essa questão do grampo, eu acho que fragilize muito se chegar nos desembargadores e promotores, que eu acredito que vai chegar. Aí eu acho que fragiliza, né? Porque então, eles assim, partindo desse princípio aí, você acha que se lá no âmbito da PGR, você acha que José Pedro Gonçalves Táxi tem influência por lá? Não, acho que talvez tenha respeito, porque foi colega. Aliás, ele é amigo, o Pedro Táxi que é amigo do Janot, ou nutrem. Eu acho que influência é um nome muito forte, porque influência parece assim que você determina o que vão fazer, influência virou mais ou menos uma coisa como se fosse um lobby, né? Vamos dizer assim que eu acredito que eles têm um respeito por ele, porque foi um promotor federal que fez um bom trabalho pelo seu país. Acho que tem respeito. Agora, eu acho que tudo tem um limite também. Também não acho que vai ficar alisando, quando vê que tem coisas erradas de fato. Mas acho que ainda dá um voto de confiança, né? Então, mais ou menos o que você disse, até ter uma prova concreta, é inocente. Porque cai naquilo que o ministro Gilmar Mendes falou, embora não concorde muito com ele, que não se pode tirar um presidente todo dia. Da mesma forma, não se pode tirar um governador do cargo assim, todo dia. Vamos tira deputado, vamos tirar todo mundo. Vieram até me falar, André, quando saiu que foram lá... Pelos sindicalistas, tira todo mundo do cargo e voltam eles no poder e pronto, né? Quando foi lá na Assembleia aquele advogado que protocolou o pedido de impeachment, falaram, a Janaína que tá por trás e tal. Falei, gente, por favor, né? Falei, quando eu tiver argumentos suficientes, que eu considerar suficiente para pedir, eu vou pedir. Eu não vou fazer isso para passar vergonha. Então, passou vergonha. Ele fez um oba-oba. Então, o que eu tô querendo te dizer, eu não vou me prestar esse papel. Por mais que seja nossa rivalidade, eu não vou fazer sem ter argumento suficiente que leve a uma afastamento. Porque a senhora é bem assessorada também, né? Além de ter conhecimentos em direito, a senhora também é bem assessorada. Exatamente. Não faria. E eu queria aproveitar. Eu quero aproveitar o gancho da RGA que você tocou. Então fala aí, eu quero tocar uma fala do seu colega deputado Oscar Bezerra, que esteve aqui na semana passada. Eu até vi, eu acho. Criticou enormemente os servidores por acharem, segundo ele, né, que querem
que o Estado tem que dar tudo para eles, a todo momento o Estado tem que vir em função deles. Ele chegou de falar, abre aspas, 100 mil pessoas consomem 65% do que o Estado arrecada. O que a senhora pensa dessa fala do seu colega Oscar Bezerra? Não, eu até hoje mesmo estava conversando com o Oscar a respeito desse posicionamento dele do RGA. Não tem de onde tirar dinheiro, segundo ele. Segundo o Oscar, sim, mas qual que é o meu pensamento? O reajuste geral, anual, é o que eu sempre falo para eles. Ele é uma correção inflacionária. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, o servidor que ganha R$1.000, com os reajustes que o governo deu até hoje de forma parcelada, o governo pagou todos os RGAs, mas de forma parcelada. Isso gerou uma perda no poder de compra, que representa mais ou menos hoje R$890 o poder de compra de quem ganhava 1.000. Isso significa o quê? Que a cesta básica ficou mais cara, que a escola ficou mais cara, que a saúde ficou mais cara e o poder de compra diminuiu. Essa conta que a senhora fez aí eu não entendi não. Porque perdeu 800, perdeu quem ganhava 1.000. Não, quem ganhava 1.000 hoje tem um poder de compra de 890. Não foi perda de 890. Mas todo mundo acabou perdendo. Não, André, mas assim... Mas assim, eu entendi bem o que o deputado falou, porque não pode ter outros 3,5 milhões de pessoas viverem para pagar RGA de servidor público. Mas André, deixa eu falar uma coisa para você. Pensa bem uma coisa, a pessoa vai lá, ela estuda, ela tem os seus direitos constitucionais. RGA é direito constitucional. Eu concordo. Ela dedicou a vida dela a isso. Por isso que o cidadão que está lá em Matupá, que capina a rocinha dele, vai ter que pagar imposto para pagar RGA e não ter a estrada na porta da casa dele. Até em Matupá tem servidor. É isso. Agora vocês têm que entender o seguinte, eu considero o RGA mais importante do que um asfalto. É lei. Entendeu? Eu considero. Eu, sinceramente, acho... Não, que é direito adquirido também, né, gente? Isso que eu tô falando. Não se discute. Não, é lei. Não tem discussão. Então vamos lá. Não tem discussão. Paga-se. Então paga. Agora, Paulo... A forma de pagar que está em curso. Aí é que tá. Paulo, agora é o seguinte, André e Paulo. Tem caravana da transformação. Ajuda muita gente caravana da transformação. Essa caravana da transformação na campanha, isso aí foi um pesadelo. Onde a gente tinha prefeito contra o governador mandava a caravana da transformação. Você não tem noção do que era isso para quem estava disputando contra o governo. Vai lá, faz umas consultas, faz uma cirurgia de catarata, isso e aquilo. Então, mas passou a campanha e a caravana continua. Politicagem, André. Caravana é politicagem. Porque se você não tem saúde dentro do regional, como que você vai fazer uma caravana? Não, aí eu concordo com a senhora que a questão do regional é uma falta de, talvez, primeiro de dinheiro, né? Falta de dinheiro, mas que é grave. Mas a gente não pode também minimizar os efeitos de quem recebe esse atendimento. Não, Paulo, eu não estou minimizando. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Isso poderia ser feito dentro dos próprios regionais, se os regionais estivessem funcionando. Se não faz esse tipo de trabalho, ela não faz nada. Mas em Coluniza não tem hospital regional. Gente, nós tínhamos que trabalhar... Em Feliz Natal não tem hospital regional. Então vou falar, se eu fosse, se eu tivesse no lugar do Pedro Taques, eu trabalharia com o Estado mínimo. O Estado mínimo é tudo que o Estado tem funcionando de acordo. Dando manutenção nas estradas, sem asfalto, sem abrir novas, manutenção no que tem, tentando reformar um pouco os regionais que tem, dando uma saúde também, uma saúde boa, voltada também muito para a atenção básica, porque hoje o que encarece muito é que a gente não tem atenção básica. Hoje, Paulo, coisa mínima, eu cortei meu dedo, eu vou pro regional. Para dar ponto e tal, um absurdo. Mas é assim, porque não tem mais a saúde básica. Comportamento resolve o problema da saúde, resolve o problema do saneamento. Também. Mas não é só isso também. Também. Então, assim, Paulo, só para vocês entenderem. Muitos problemas de saúde tem que eu acho? Eu acho que a médio e longo tempo, você está dizendo aí. Então, o que o senhor está querendo te dizer? Mas saneamento não aparece. O governador falou o seguinte, André, hoje, eu vi isso aí semana passada, tá? Olha, eu não tenho os 60 milhões para passar agora para a saúde. No outro dia, o Marcelo Duarte assinando 47 milhões para fazer tantos quilômetros de asfalto, não sei aonde. Isso que eu falo para você que é incoerente. São valores carimbados, não tem jeito. Não, pera, negativo. A argumentação é essa. Deixa eu te falar uma coisa. Janaína, a gente não está conseguindo aumentar a margem para mover de uma secretaria para outra. Manda para a Assembleia, aprova no outro dia, ele tem maioria na Assembleia. Ele pode tirar dinheiro de onde ele quiser, que a Assembleia vai autorizar. Da onde ele quiser. Porque a preocupação hoje, André, de todo mundo é resolver a questão da saúde. Sim. Os deputados estão sofrendo na básica da saúde. E falando da questão do dinheiro, você conseguiu aprovar na CCJ, na Assembleia, CCJ, né? A PEC da saúde que muda
de 12 para 15 o percentual constitucional que o governo tem que pôr na saúde. Quer saber E como eu eu fiquei consegui admirado De onde o governo tiraria esse dinheiro para complementar essa subida de quantos por cento? Não dá, não são 2%. Se você tem 12 só para 15, no total não é 2% que você subiu. Não. Muito. Posso te explicar como vai ser? Como é que vai arrumar esse Primeiro, dinheiro? como a gente conseguiu aprovar isso? A gente conseguiu aprovar isso porque nós colocamos para 2019. Por que 2019? Porque nós não sabemos quem vai ser o governador em 2019. Tal qual foi o FETAB. Meu pai usou essa jogada para aprovar o FETAB. O FETAB, meu pai só conseguiu aprovar que passasse ele para os municípios porque o governador Silval estava saindo. Explodiu no atual governo. Exatamente. Explodiu não. O que está salvando os municípios é esse FETAB. O que está salvando a lavoura é esse FETAB. Mas arrebentou o governo. Arrebentou por quê? Não tem 400 milhões. Não, mas eu acho não, André, mas o dinheiro do governo era para a estrada. Então, mas eu já ouvi de próprios prefeitos também, não estão fazendo aqui papel de advogado do diabo, mas eu tenho que fazer, de próprios prefeitos, esse dinheiro não resolve nosso problema, porque a gente pega esse dinheirinho e nós temos que ir lá no governador pedir dinheiro pro diesel, é uma ponte que arrumar, pedir dinheiro André, pra ponte, pedir dinheiro pra estrada. O tanto de máquina que os prefeitos Aí o compraram com o dinheiro do fazendo. FETAB, o tanto de máquina que eles compraram. Você sabe o que aconteceu antes do FETAB, André, aqui no governo? Folha salarial. Aí foi o folha grande... salarial. Mas isso aí foi no Silval Barbosa. Foi o Silval e o táxi falou que ia mudar e continuou. Não, mas peraí, isso aí é continuou. A culpa disso aí é de vocês. Vocês que eu falo do parlamento também. Não, a culpa minha não é, eu tenho 1 milhão de requerimentos. Estou falando com a deputada. A Assembleia aprovou que houvesse o uso desse dinheiro para pagar servidores. Vou falar uma coisa para vocês. 141 prefeitos, 141 falam que o que salva o município hoje é o FETAB. Caiu o FPM, caiu o ICMS, o que salva 300 hoje mil que entra na conta de uma cidade como Colíder. Então, mas o que o governo fala é que entra esses 200, 300 mil para o prefeito lá, mas deixa de entrar 400, 500 milhões. Não deixa mais também, né, André? Porque agora aqui... Porque ele dá metade agora a gente aprovou o FETAB Commodities, que era para equiparar o dinheiro que nós tiramos para os municípios. O que aconteceu também com esse commodities? O que aconteceu? Me diga. Ninguém viu. Até hoje, para onde vai esse dinheiro? Esse que é o problema. Quando entra na máquina do governo, com a máquina desse tamanho que tá, o dinheiro some, desaparece. Mas se entra na conta única, cuja sigla eu não vou dizer aqui, aí vira a sigla de conta única, né? Aí vira o descontrole total. Ele ia falar uma bobagem. Não fala. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Tá vendo? Eu não vou te chamar de loira porque é bullying também. Ainda bem que você não tem mandato, senão eu ia decoro. Quebra de decoro, Paulo Coelho. Mas falando sério agora. Quando cai na conta única, cuja sigla eu não vou dizer, repito, ela não vai... Perde o controle disso ou não? Perde. E tanto é que no commodities a gente aprovou para pôr numa conta separada. Você é maldoso, né, Paulo? Eu não falei nada, vocês estão tanto que a gente colocou agora, era justamente para o commodities não entrar na fonte 100, né, que é na conta única. Mas aí a gente falando dessa questão da saúde, aí foi justamente isso que nós fizemos, colocar para 2019, então, que mas o próximo vai sair gestor... O dinheiro não dá em árvore. Da arrecadação. Porque a arrecadação está caindo. Não, André, escuta. O percentual obrigatório é 12, não é? O percentual obrigatório passa a ser 15 daquilo que o Estado arrecadar. Onde está esse dinheiro hoje, Janaína, nesses 3%? Ele está na Sinfra, ele está nas cidades, entendeu? O orçamento hoje, por exemplo, das cidades não tem dinheiro, mas sobra orçamento, entendeu? Para entrar, eles têm caixa para entrar. Então vai tirar desses lugares. Agora, não é justo os municípios gastarem 30%, 35% com saúde e o Estado só ficar com 12%. Hoje o Estado só contribui com 12%. No melhor ano, acho que fechou em 13% no governo Pedro Táxi e no governo Silval, o melhor ano fechou em 14% para a saúde. Então, assim, não é suficiente, sabe? E eu acho que 15% também não será suficiente, mas vai minimizar o quê? Vai minimizar o problema para os municípios. Mas e ele cresce gradativamente, 0,5% por ano. Se eu colocasse para agora, a Janaína quer amarrar a gestão do táxi. Não ia passar, eu fiz para passar. Quer dizer, vai melhorar a longo prazo, mas vai melhorar. Aí você já está contando que o governador atual não se reeleja. Na minha conta, não se reelege. Eu não vejo hoje possibilidade nenhuma dele se reeleger. Eu viajo, vejo no interior... Pode até com a caravana da transformação. Passou a caravana, a avaliação melhor do governo é 32%. O governo não passa disso. Eu nunca vi um governador onde vai ser vaiado, xingado, igual é o governador Táxi. Nem o Silval era assim. Você tem ideia de disputar o governo? Não, porque não tem idade, né? Se eu tivesse...
Até gostaria. Deputada, Mas assim, eu acho que... Não tem idade agora. Eu não tenho idade hoje. A senhora eu tenho tem 28 idade, anos, né? a idade é 30 anos, Mas assim, eu gostaria muito de disputar uma eleição de governo, mas quero me preparar para isso. Tenho que estudar mais, tenho que sossegar mais, que eu sou muito proativa, tenho que dar uma amenizada, Isso porque quer é dizer muito que, trabalhoso. passando a eleição do ano que vem, você já mira, já mira em 2022? Com certeza. Eu acho que é um trabalho de construção. Isso não quer dizer que vai chegar em 2022, se eu não for candidata a governo, sou candidata a nada. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com sonhos, projeto de vida, e essa é o meu sua projeto. ambição. É meu projeto. Quando você fala assim... O seu projeto é ser governador do estado. Eu gostaria de ser a primeira mulher a governar o estado. Aqui nunca teve nenhuma mulher e também alguém tão jovem. Então... Teve a Iracy França que assumiu uma semana, né, Paulo? Não, mas ela não foi eleita. Não, ela era vice do Blair, né? Ela era vice do governador Assumiu por uma Blair. Uma semana e... Eu não gostaria, por exemplo, de ser vice. Quando a senhora fala assim que não... Eu vejo o Fávaro com o táxi aí, os dois direto se bicando. Você acha que o vice é decorativo, no âmbito geral? Não falando do Fávaro, estou dizendo que a figura do vice... Depende. Tem lugares, por exemplo, que o vice já brigou com os prefeitos faz tempo e eu acho que o vice tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Eu estava acompanhando esses dias a defesa, por exemplo, do Fávaro com relação ao agro. Muita gente falou mal dele. Eu achei que ele foi coerente. Ele foi escolhido pelo agro para estar lá. Ele foi coerente com o agronegócio ou ele foi coerente com o povo que o elegeu? Que ele estava numa chapa, ele foi eleito. Mas o Fávaro a coerência foi na eleito sua avaliação foi com apoio com o do agronegócio. Ele foi eleito com apoio do agronegócio. E aquela defesa ele do foi Fávaro... eleito com apoio do sem povo. querer eu defender Fávaro aqui, sem querer... Não, mas quem colocou o nome dele foi a ProSoja, né? Sem querer defender o Fávaro aqui... Eu acho o seguinte, quando se criou o FETAB Commodities, eu participei das discussões. Colocaram todos os produtores na mesa e fizeram 1 milhão de promessa. Aí chegou lá na frente, apertou aqui, apertou, vou tirar de vocês. O que os produtores queriam ter visto era o governo dar uma demonstração de que... Eu vou te dar um exemplo. Você acha que hoje quem contribui tolera o fato da gente falar de reforma em Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, sem antes fazer uma reforma... Do Estado e política? Falando não em reforma tolera. do Estado, você faz parte da comissão para discutir as reformas do Estado. Sim. Tem que ser reformado. Tem, claro que tem. Não há dúvida que tem que ter essa reforma. Tem. Mas parece que está emperrado. Vocês viram aquela declaração daquele deputado federal? Até pedi para minha equipe já ver o nome dele, que ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, as pessoas não toleram mais pagar... Para quem tem onde morar, tem que pagar auxílio moradia. Auxílio moradia é para quem não tem onde morar. Exatamente. Auxílio alimentação para quem não tem o que comer, né? A verba indenizatória, as nossas verbas indenizatórias são exorbitantes. O que eu quero dizer com isso? Não é que, Janaína, você é hipócrita, então abre mão e tal. O que vai resolver é a reforma política administrativa. Desde a Câmara Federal, diminuindo o veio de cabo a rabo, desde desembargador, juiz, político, todo mundo... Não adianta, André, você achar hoje que fazendo essas medidas que que o Estado está querendo fazer, elas são paliativas. Sim. O povo não aguenta mais... Mas o André falou... Você querendo dizer. Tem que cortar na própria carne. Mas essas leis aí são uma excrescência, Paulo Coelho. Agora, o que o André disse tanto aqui... na Assembleia, na Câmara, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, onde mais tem lei? No Paiaguá, eu vi olerite de desembargador de 230 mil. Não dá, sabe? Aí você vê vereador improdutivo que não faz nada naquela Câmara, que devia acabar aquela porcaria lá, receber verba indenizatória. Indenizatória de quê? Eles que deveriam indenizar a gente, meu amigo. Então, não a gente pagar indenização para esses caras. Eu estou enganado, Lola Petrarca? Pois é, André. Eu estou enganado. E quando vai ter Me desculpa você, Edil aí da Câmara, mas vocês não fazem nada. A meu ver é isso, sabe? Então, posso falar uma coisa? E aí, quando a gente vai ver um presidente da República, você vai falar, vamos reestudar a máquina. A Justiça do Trabalho, eu estava vendo uma matéria que a Justiça do Trabalho gera uma despesa de 14 bilhões... Para conceder 2 milhões. Para conceder 8 bilhões de indenização. Isso dá uma diferença de 6 bilhões de reais de prejuízo para o nosso país. Não devia existir. Não devia existir. É o único país do mundo que tem justiça. Vamos indenizar sem ter justiça. Vai na justiça comum. Ora. A senhora submeteria, deputada, a esse negócio de cortar na própria carne? A senhora devolveria a sua veículo? Se todos devolvessem, sim. Por que não começa pela senhora? Não, porque isso tem que ser de comum acordo. Como que eu vou prejudicar... Chamei você de senhora, tá vendo? Como que você vai prejudicar o seu trabalho em detrimento dos outros? Ou você acha que não cai a qualidade do serviço que você presta? É significativo para o nosso trabalho.
Isso é significativo. É a maior verba indenizatória do país. É a maior da do nossa país. Assembleia. Sim, mas o que a Assembleia Precisa tanto? Na minha opinião, André, o que a Assembleia fez foi a coisa mais certa a ser feita, legalizar uma situação que há anos isso dava problema. Antes era uma merenda que recebia. Dava problema. Assim. Mas Então, reconhecer não quer dizer ser justo, né? Paulo, Pode isso ser quer legal, dizer... mas é imoral. Paulo, É legal, posso mas falar não é uma ju- não é coisa? justo, A né? maioria dos estados usam o nosso parâmetro hoje de trabalho como espelho para implantar lá fora. Tem uma situação que aconteceu que Porque esse- hoje não Porque tem uma- ilegalidade. Mas é uma benesse, é lógico que os caras querem. Não tem ilegalidade hoje. Exato, não Antes tem. tinha tudo por fora. Ó, lá no Mato Grosso os caras recebem 60 paus por mês. Vamos pegar aqui também, porque o nosso aqui é só 10. Opa, vamos mudar isso, é assim que eles falam. Esse ganha por fora também. Né? Agora é o seguinte, não dá para comparar o nosso estado, igual eu tenho até um amigo que é lá de Santa Catarina, que é deputado, com um estado igual Santa Catarina. Olha o tamanho de Mato Grosso. Esses dias eu estava falando lá no meu gabinete. Mato Grosso é pobre. Falei, ó, nós Jana. vamos usar... Não, escuta. É pobre. Não, Mato Grosso não é Mato Grosso pobre. é pobre. Nós Comparar vamos com Santa usar... Catarina. Não, escuta. Nós vamos usar... Você não entendeu do que eu ia falar. Vamos usar 6 horas voo. 6 horas é uma ida e volta em Colniza. Por mês. Uma ida e volta. Se você quiser fazer o estado inteiro e andar... O estado, nesse ponto é complicado, realmente. É isso que eu tô querendo dizer só, porque Santa Catarina negócio- você pega seu carro... Então, mas aí o Zé Povão pensa assim, mas eu tenho que bancar o avião da deputada? Mas, te ser sincero, as pessoas querem um deputado na É. sua base. Sabe o que o povo Ela tem uma pensa? caminhonete, ela tem um carro potente para ir o pessoal do interior, o pessoal que faz André, interior. sim, mas aí você vai Entendeu? fazer de casa, Paulo, você vai demorar quanto tempo para fazer uma agenda? Um mês? O argumento popular. tô Esse dizendo argumento assim. do Estado ser gigantesco, Eu não tenho é, que ser não é realmente- hora de se pensar em dividir o Estado, Jana? Não, André, você puxa, você está Claro que eu tô fatiando todo o puxando, assunto tô aqui, eu tenho fatiando o assunto assunto. nada... É lógico, Não, depois mas- nós vamos voltar. Mas só para você entender, então a minha Pode ir, opinião pode ir. é essa, gente, que eu acho que precisa fazer, recauchutar de tudo, de tudo. Igual eu falei esses dias, eu defendi aquela questão de filho de político estudar em escola pública e tal. Aí a menina veio e falou pra mim, então coloca os da senhora já. Falei, minha filha tem que ser de cabo a rabo, senão a escola não vai melhorar. Você acha que o deputado vai investir na escola porque o meu filho tá lá, se o dele tá na particular? Tinha que ir o de todo mundo, é Então, minha mas opinião. não é aquele ditado que, você não faz, não, mas eu faço a minha parte. Não deveria, já... Se André. você prega essa mudança, começar você sendo a mudança... Mas isso é nível federal, eu não sou federal, isso tem que partir de lá, tem que mudar, é isso que eu tô te falando. A reforma tinha que partir de um presidente da república. Esse país virou uma feira, ninguém tem mais domínio de Sobre nada. esse negócio aí de cortar na própria carne, eu queria puxar a doutora, a prefeita lá da sua cidade, Juara, a cidade do seu pai, Juara, Cortou o próprio salário. a Luciane Bezerra, pelo menos foi noticiado isso, Sim. né, que está cortando 50% do próprio salário, quer dizer, Dos se dos todos os secretários, 140 Cortou hora extra de servidor. fizerem um monte de isso, já vai aparecer um resultado. Imagine na Assembleia, se alguém Uma cidade do tamanho de Juara. se alguém economizar 200 puxar a por fila mês. na Assembleia, a senhora... Paulo, a Assembleia não está conseguindo gastar 80 milhões ano. Sobrou 80 milhões do ano passado na Assembleia. E aí fica a chiadeira, uma choradeira para Que não há dinheiro. E aí você pega e devolve esse dinheiro pro governo do Não, e estado. aí tem uma choradeira na hora de 2 discutir, anos pra comprar uma o governo ambulância. vem pedindo para vamos enxugar isso aí, pra gente tentar achar um Mas dinheiro aí, novo aí para resolver o essa caso luta. da ambulância é até Do compreensível décimo. por causa da demora sugeri- de licitação. Eu sugeri isso desde o início. Falei, se tem sobra de dinheiro, passa para resolver os regionais. Paulo, você sabia que o Santa Helena não tem uma ambulância? Eu sabia. Você sabe quantos partos o Santa Helena faz dia? Eu não sei, não. Tudo SUS? Tudo SUS. 40, 42. Dia, não tem uma ambulância. Mas os O seus, governo os não seus deu. colegas deputados são contra repassar dinheiro da Assembleia, devolver para o governo para E não é só os colegas deputados, são os colegas desembargadores, Sim, são os todos são, colegas eles não querem promotores, tirar procuradores, são os colegas Não querem tirar do conselheiros do bolso, Tribunal de né, Contas. do bolso, Ninguém entre aspas. concorda com isso. A única coisa que eu e o Zeca Viana falamos, o dinheiro tem que entrar na Assembleia e tem que ser devolvido. Porque isso é lei. Não, isso é lei. É improbidade não entrar. Ponha isso no papel, Mas resolve. devolve. O papel devolve. 80 milhões resolveria boa parte do problema da saúde. Claro que resolve. Se está sobrando na Se são Assembleia, a 160 Assembleia não tem milhões como gastar passivo. esses 80 milhões. Pelo menos metade resolveria. Não tem Não como tem gastar. como gastar. Mas vai gastar com o quê? Olha, eu quero Cria um postar estacionamento vídeo para agora. fazer, cria um restaurante para abrir, cria um... Numa época Não, de olha lei, só, quando você eu quer vou que a gente apanhe, né? Porque numa época que não tem dinheiro Não, para eu tô comprar dizendo- uma pomada na eu farmácia. usei esses exemplos porque isso foi de fato colocado para Não. argumentar. Ó,
Lá, o próprio Nininho, que foi Não é o momento. que foi secretário-geral lá. Talvez usou no momento errado. Seria legal ter uma assembleia mais estruturada para receber os prefeitos, seria muito legal, mas não é o momento. Que não é o momento, eu sei que não é, assim como não era o momento de fazer, ampliar estacionamento, de mexer no teatro. Fazer teatro. Prioriza, faz prioridade, devolve o dinheiro, o governo, ou carimba o dinheiro, entrou o dinheiro, devolve o dinheiro, carimba pro cara comprar isso, lá. devolve, mas isso aí Mas foi... comprar uma ambulância também não resolve também, que o pessoal vem todo do interior pra Tem cá. um projeto mas... também do Guilherme Maluf que ele defende também o Intermate, que o Intermate ele fala que se o governo liberar algumas das regularizações que estão lá, também arrecada 140 milhões. Também achei um bom projeto, mas e aí o governo não faz andar? E esses recursos que estão contingenciados, que o Estado tem que repassar para a Assembleia, que não foi repassado ainda? Você falou no Guilherme Maluf, ele também é a favor de abrir mão desse recurso para se investir na saúde. Também. Você pensa assim também? Claro, eu fui a primeira a falar na Assembleia, eu falei, por que esse dinheiro vai para asfalto e não vai para a saúde? Quando ainda não estava tão evidente a questão do atraso da saúde, eu falei isso, porque as pessoas eu querendo ou não, por ser de oposição, uso mais redes sociais, chega mais em mim, sabe? Essas questões de, é que a saúde está assim assado e tal. Colíder não estava nascendo criança lá, não está ainda, ou nasce em Alta Floresta, que ter que ir de ambulância, ou nasce no particular. É assim que tá a situação do Estado, tá caótica. Isso não é só Colíder, né? Todos, né? Eu vi um vídeo de Sorriso que tinha 4 caixão desse tamanhozinho aqui, que, pelo amor de Deus, quase morri. Nossa Senhora, aí é... Criança tudo prematura, morreu. André, deixa eu falar aqui da delação da libertação. Você eu vou voltar a entrar num assunto polêmico agora, que é exatamente isso. A libertação, para não falar, não pode falar soltura, né? Porque ele não foi solto, ele está em prisão domiciliar. Tá com a tornozeleira. Silval da Cunha Barbosa, que não, por acaso, é do mesmo partido da senhora, ou a senhora é do mesmo partido em que ele está filiado hoje. Como que a senhora recebeu essa... Para muitos novidade, para muitos surpresa, mas uma novidade, né? Porque é o assunto do dia. Eu vou te falar uma coisa. Emendando na delação que ele fez, ele implicou o vosso pai. Sim. E eu tenho falado para todo mundo, eu vi algumas declarações das pessoas. Primeiro que eu sou suspeita para falar disso. Por que suspeita? Sou suspeita porque minha irmã foi casada anos, mas namorou anos. Não, mas eu tinha uma convivência de irmã com o Ricardo, com o Rodrigo e com a Carla. Com o Ricardo, principalmente, era de irmã, porque o Ricardo era casado com a minha irmã. Então, eu tenho o maior carinho do mundo pela família do Silval, por ele também. Não vou mentir pra você, fiquei muito feliz dele ter saído. Acho assim, tem que restituir os cofres públicos. Acho que ele adotou a postura certa, começar a fazer a sua contribuição. Entregou o seu pai e tal. E aí, eu acho que ele tem que falar a verdade. Se for verdade, meu pai também vai ter que responder por isso. Eu acho que... ficou quase 2 anos preso, sem ser condenado, a família longe. Silval nasceu o neto dele também. Janaína, mas e aí? Porque criminoso tem que ficar na cadeia mesmo. Eu acho o seguinte, restituir os cofres públicos, prejuízo que foi causado tá aí. Acho que já pagou um pouco o preço, deve ter mais pena aí pela frente. Que as pessoas estão vendo isso aí, estão achando que foi isso aí e acabou. Não. Entendeu? Não acabou. Só vai responder em liberdade até ser condenado. Não, e outra coisa, André. E outra coisa, ele começou a contribuir agora. Você sabe que ainda, tudo está indicando que ainda vem uma delação. E aí na delação é onde vem provas, e aí que vai vir a pena dele, quantos anos vai ficar preso. Ele vai ter uma redução. A senhora acha honestamente que o Silval não vai deixar de ser condenado? O senhor acha, de forma bem honesta, assim, que o Silval com a delação pode provocar um strike no setor político de Mato Grosso, considerando os deputados de agora, os políticos de agora, não falo só deputados, tem senador, tem... Paulo, o que eu sei, é a mesma coisa que você sabe, é fofoca de bastidor. É ficar ouvindo, porque tem gente gravada, tem isso, tem aquilo e tal. Mas não tem nada certo, entendeu? Eu não ouvi nada assim certo. Até porque, mesmo eu sendo de dentro da casa, eu jamais teria coragem de perguntar para os filhos dele, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Assim como nem para o meu pai eu pergunto, o que você vai fazer? O que você planeja fazer? Eu acho assim... E também está fazendo colaboração. Que, em alguns casos, sim. O que eu acho? Se eles têm esse problema, tem que ser resolvido por eles. Quem fez foi eles. Mas beneficiou A, B, X, Z, não sei o quê. Isso cabe a eles. Eu acho que eles são grandinhos, tem seu CPF, seu RG, cada um tem que responder pelo que fez. Né? Então, meu pai da mesma forma, eu acho assim, é um momento, sabe, Paulo? Se vai chegar em mais gente, eu sei por especulação. Agora, certeza absoluta eu não tenho. Só disse aí agora há pouco, em alguns casos sim, o Rio estaria fazendo as delações, né?
Colaboração, chama. Colaborações. Igual Agora- o Silval fez. O Silval colaborou. Não deletou. Eu não ouvi deletou. falar. Deletou. Eu ouvi falar que ele vai Não votar. delatou ainda. É. Mas, deputada, a propósito do seu pai, não é? Ele, quando da última vez que esteve diante da doutora Selma, assim, que eu me lembro, né? Depois foi em outras oitivas, tá? Mas aquela vez que ele citou o nome de alguns colegas do parlamento, comprometendo como teria recebiam, aquela coisa toda, não é? Para a senhora lá dentro da Assembleia, como é que ficou isso, rapaz? Porque eu imagino que não foi Posso te fácil falar? de... Óbvio que não é fácil, só que eu tenho o maior respeito do mundo pelos colegas e eu pedi pra eles, falei, olha, separem as coisas. Que o que eu mais tentei fazer desde quando eu entrei no meu mandato é tentar separar a Janaína do Riva. Eu sou filha, amo meu pai, mas eu sou deputada, tenho minha postura, ele tem a dele, né? E assim, e tenho mais cuidado também, porque eu vi tudo que aconteceu com meu pai. Alguém acha que eu quero passar o que meu pai passou? Deus me livre. Tem gente que acha o seguinte, igual eu vi falar do Silval mesmo. Ah, mas saiu cheio de dinheiro no bolso. Não sabe o que é ter. Gente, liberdade não tem preço. Não tem preço. Liberdade não tem preço. Passar as humilhações que passa família, filho, neto, cachorro, papagaio, mãe, pai, destrói a vida de uma família. Então, eu tenho um cuidado maior e eu peço para os colegas, não falem comigo disso. E todo mundo tem respeitado, ninguém fala nem comigo disso. E eu não dou opinião. Eles foram lá, alguns fizeram posicionamento na tribuna contra o que meu pai tinha falado. Eu deixei. Eu acho que é um direito deles responder. E é um direito do meu pai também de querer fazer sua colaboração. Acho que ali tem que respeitar e assim, tô fora disso, sabe aquela coisa? Briga de marido e mulher. Apesar de eu achar que tem que meter a colher, ali eu não quero meter a colher, sabe? Você está se colocando contra terminar a obra do VLT. Mas o pai do VLT, considerado o pai do VLT, é o vosso pai. É meu pai e pagou um preço caríssimo Então, por senhora, isso. então, É justamente por isso que eu sou contra terminar com dinheiro público. Eu sou a favor da favor, PPP. igual o Zeca, de fazer a PPP. Parceria Eu público-privada. também acho a melhor saída. É lógico que é melhor, André, tem que terminar, mas eu não acho que tenha que se investir dinheiro público. Primeira coisa, eu acho que o Oscar também está certo. Vai dar 314 milhões de restos a pagar para essa empresa? Vão Até sumir. eu, se fosse ele, sumia. Quem que não vai sumir se é restos a pagar? Quer dizer, já está executado, não é isso? Então, ó, executei, infelizmente a gente faliu, não dá conta de tocar mais a obra. Vai ser assim. Quem que hoje tem 314 milhões em empresa dentro do nosso país? Aí é o Debrecht correndo risco de fechar a porta, todo mundo com dificuldade, JBS e tal. Por favor, Tá né? com bilhões, PPP é o caminho certo, né? PPP é o caminho certo e outra, o povo não tem mais confiança em político para fazer aplicação de recurso público. Quando você fala 800 milhões que vai para CECID, para o Wilson Santos aplicar, já dá medo em meio mundo, tá? A senhora adora o seu Wilson Então, Santos. A adoro. senhora tem contra o Wilson Santos? Vou te ser sincera, eu não gosto da forma como o Wilson Santos age politicamente, sabe? Eu acho que ele joga muito baixo, né? Ele envolve família, ele envolve... Isso não é coisa do passado? Não, campanha? ele fez, não foi só na campanha, ele fez comigo de outras vezes, querer dizer, tipo assim, que eu era mãe de 2 filhos e de 2 pais diferentes, como Daí? se isso fosse um demérito, A mas minha ele mãe usou era- nesse sentido. E isso, nesse dia que ele fez isso, foi o dia assim que eu peguei mais ranço dele, sabe? Porque eu não achei certo ele fazer isso. Porque é o contrário, eu acho que isso tinha que ser não? motivo da gente ganhar uma medalha, porque ter 2 filhos, meu amigo, sem pai dentro de casa não é pra qualquer Eu mãe. não sei porque ele falou E isso. qual que é o demérito nisso, não é? É, mas falou. Eu tenho 2 filhos com 2 mães diferentes. O Paulo Grande também, né, Paulo Eu Grande? tenho- Ah, mas homem eu pode perdi a tudo, conta André. quantos Nesse filhos eu mundo, tenho. o mundo é muito machista, Ah, o homem mundo é pode muito tudo. idiota, né? Homem pode ter 10, um com cada mulher. Aí eu acabei descobrindo então que o seu pai, o José Geraldo Riva, então teve um filho fora do casamento. Ele tem uma Que é o filha. que é o VLT, que é o pai do VLT. Uma então, filha. A senhora é irmã Uma do filha. É VLT. maldoso. Meu Deus do A céu. senhora é irmã do VLT. Olha, eu nem entrei nesse... Eu quis fazer uma piada infame, dizendo que o Riva tem um filho fora do casamento, que é o VLT. Se ele é o pai do Repete VLT. comigo, Mas Paulo nem Grande. usa. Não fui feliz, repete. Não, Nem foi usa feliz. isso. Melhor você nem usar Você isso. entendeu aí, né? A fala Janaína Riva é irmã do VLT, porque Oh, o meu Riva, Deus. É José irmã do Riva é VLT. pai do Tá VLT bom. e ela é irmã do VLT. Isso, Quem Paulo soltou a Grande. piada? Jana, prazer demais ter você aqui. Foi muito boa essa entrevista, né, Paulo Grande? Foi ótimo. Eu adoro estar Sempre aqui com rende, né? vocês, eu adoro. Lembra quando a gente Alguns, entrevistou ela? alguns segundos, o tempo que você quiser para falar o que nós não tenhamos falado. Não, eu só quero agradecer a vocês mesmo, dizer que é muito bom sempre estar aqui com vocês pra gente conversar um pouquinho, deixar a minha opinião. Quero mais uma vez aqui dizer a vocês que
nunca tive a intenção de ofender ninguém na minha carreira inteira. Eu não gosto dessas coisas de entrar no âmbito da vida pessoal, de falar, porque eu não gosto que faça comigo, sabe? Eu acho que a política, ela tá em transição mesmo, né? E é um momento que a gente tem que se cuidar mais mesmo, sabe? Quando eu acho assim que tem que ter... Infelizmente, a gente não pode mais ter aquela liberdade que se tinha antigamente. Hoje tudo é gravado, tudo fica assim, é eterno, vamos dizer assim, né? Uma coisa que você faz hoje aqui, ela vai estar daqui a 60 anos, está circulando por aí na internet, em tudo quanto é lugar. Mas esse trabalho que vocês fazem com Conexão Poder tem um pouco a ver com isso também, né? Porque vocês levam também para as pessoas uma visão imparcial, porque é imparcial. Tá aqui o Paulo, irmão do Clever Lima. Exato, seu desafeto. André tá aqui e fazer e outra um coisa, eu queria só falar que é bem que imparcial. que nem é desafeto também, né? Sabe por que eu acho, desafeto deputado? político. Eu poderia até dizer isso em Desafeto off político. para a senhora, mas eu digo assim, Adversário. daqui a pouco todo mundo, a senhora vai deixar de ser deputada, vai virar governador, depois aposenta. Deus te ouça. Aí a senhora não vai ser mais ninguém aí politicamente falando, Não vai ser né? mais ninguém, mas é. Nossa, Meu é. Deus. Não, politicamente Não, falando, não, em termos de cargos, você tá me Aí eu entendendo? vou poder curtir a vida, né, Paulo? Fazer eu áudio. tô dizendo que essas discussões oriundas... Vamos fazer áudio. Essas discussões oriundas do debate político, elas passam. E a gente vai continuar sendo... É adversário. Não, e vai assim, entender. só pra terminar pra vocês, eu tenho muita vontade, assim, às vezes as pessoas olham pra mim e veem uma mulher muito forte, mas eu sinto muita falta da minha liberdade, de eu poder fazer o que eu quero, minha privacidade, porque eu vejo minhas amigas, assim, todas optaram por um caminho diferente e tem uma vida, vamos dizer assim, muito mais tranquila. Né? Muito mais É o tranquila. preço. Tipo assim, 6 da tarde desligo o meu celular, sabe? Ninguém eu vou faz meme com descansar, ela, ninguém nem faz meme, meme, ninguém tira foto delas de É, longe. não. Então assim, eu sinto muita falta disso, então eu peço assim pra vocês um pouquinho de paciência, mas a gente tá melhorando. Nós estamos transformando de verdade, diferente do governo. Paulo Velho, obrigado, cara. Obrigado. Estamos Paulo Velho. juntos, no sentido mais amplo da palavra, republicanamente falando. Vamos colocar isso na Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.